A ciência não engana a si própria. Ela pesquisa incessantemente, estraçalha os conceitos falsos e restaura todas as coisas novamente, sempre que necessário. Mesmo que para isso tenha que desmanchar até a última pedra, estruturas mentais equivalentes no plano físico às grandes pirâmides. Dentro de tais características da mente científica, perguntamos: como jamais se tornará possível alcançar o objetivo visado pelos padres Zilis e Antoniazzi, se a mente dos religiosos não se vier a tornar tão receptiva, corajosa, verdadeira, abnegada, desprendida das inconsistências tradicionais, tão humilde e arrependida diante da verdade espiritual, quanto a mente científica tem sido e ensinado o homem a ser, para poder progredir no conhecimento da verdade científica? Sem tal predisposição mental, é tão impossível progredir em ciência quanto em religião, porque ambas se entrelaçam perfeitamente quando fundamentadas sobre princípios verdadeiros, mas se entrechocam quando contra a verdade de Deus. A busca da verdade científica foi e será sempre um processo dinâmico. Ela exige mentes da mesma natureza. Para que a fé se possa harmonizar com a ciência, terá que cultivar mentes daquela natureza, isto é, dinâmicas, pois a harmonia com a verdade espiritual é também um processo dinâmico. Como na ciência é requerida do crente a mesma mente aberta e a disposição de tudo renunciar, se exigido pela causa da verdade. O incondicional amor à verdade é a chave mestra para vencer, tanto em ciência quanto em religião. Assim, não será a verdade científica nem a espiritual que se deverão adaptar aos conceitos tradicionais humanos, mas estes a elas, à medida que porções mais profundas da verdade total vierem a ser captadas. O preço que os cientistas pagam para trilhar no seu setor o caminho da verdade científica é equivalente ao que o crente terá que pagar para seguir a trilha da verdade espiritual. O poder da verdade manifesta-se da mesma forma em qualquer setor da vida. O caminho da verdade científica é radical, pois a ciência não pode encarar os erros manifestados com o menor grau de tolerância, se o que pretende é o conhecimento verdadeiro. Portanto, o caminho da verdade espiritual não pode de nenhuma maneira ser outro. E os que insistem que pode, iludem-se a si mesmos. Se Deus existe, ele não pode encarar o erro consciente, o pecado, com o menor grau de tolerância. Embora possa amar o pecador, ele detesta o pecado, exatamente como a ciência detesta o falso e errado no seu campo. Deus não salvará os homens nos seus pecados, mas dos seus pecados. Assim como a ciência só pode ser salva dos seus erros, mas nunca nos seus erros. A pretensa verdade que vem do espírito humano não pode ser radical, porque o homem é imperfeito. Mas a verdade que vem do Espírito de Deus tem de ser radical, seja em ciência ou religião, porque Deus é perfeito. Ele diz: quem não é por mim, é contra mim. Quem não junta comigo, espalha. O homem que comunga do Espírito de Deus, ou seja, do Espírito Santo, não pode deixar de ser radical no que concerne à verdade espiritual, porque sabe não se guiar mais apenas pelos seus pensamentos, do seu espírito,
e suas elucubrações mentais individuais sempre em confusão, mas sim soma aos seus o pensamento revelado de Deus na mente de Cristo. Na marcha em busca da verdade científica, a ciência segue por meio de restaurações. A senda da verdade espiritual é também constituída de restaurações, pois, como já expusemos, os princípios de manifestação da verdade são consistentes por si mesmos em todos os setores da vida. O princípio das restaurações do Evangelho está desenvolvido na figura 1 e sua descrição, e também no capítulo 21. Se o padre Ziles e Antoniazzi pagarem o preço exigido, conseguirão seu objetivo, se não coletivamente, pelo menos individualmente. Caso contrário, fracassarão tanto individual quanto coletivamente. Porque a ciência não dorme em serviço, e os religiosos que o fazem não acompanharão seus passos, pois Deus também age pela ciência. Tanto o que for falsa religião quanto o que for em ciência será levado ao ridículo se alguém tentar obstinadamente manter qualquer posição inconsistente, quando as mentes que pretendem conduzir já se tenham conscientizado dos erros do seu sistema. Estamos na época dos ajustes finais. A verdade caminha como um rolo compressor. Felizes daqueles que se põem em posição de empurrar o rolo. Pobres dos que se obstinam em dormir na frente de sua trajetória. Por certo, serão esmagados se não acordarem a tempo. Ironicamente, a ciência ensina aos religiosos: arrependei-vos, reconhecei os vossos erros e abandonai-os, como nós fazemos continuamente. Torna-se assim científico o conceito do arrependimento e não somente teológico. Como poderá um religioso clamar arrependimento a uma geração de mente científica se ele próprio não aprendeu a arrepender-se dos conceitos errôneos a que se escravizou? Pode haver harmonia entre duas mentes quando uma arrepende-se continuamente dos erros praticados e os abandona, enquanto a outra persiste no erro e recusa-se ao arrependimento? Como poderá ser harmonizada a mente dinâmica, intrépida e desprendida da ciência com uma mente religiosa, estática, tímida e comprometida com tradições estagnantes? Se a correlação estabelecida entre ciência, teologia e religião, apresentada nesse livro, for falsa, por certo de muito nos teremos que arrepender para não estagnarmos. Mas se ela for verdadeira, então o arrependimento deve ser exercido por todos os que ainda não se puseram em acordo com os princípios nele expostos, sob pena de estagnação mental e morte do espírito. Como nota, este livro originalmente tinha 374 páginas, mas ao ser instalado no site do autor, www.geocities.com/amoramonsud, passou a quase 500 páginas, incluindo 64 notas explicativas. Meus queridos amigos, eu fiz esse esforço por amor a vocês. Agradeço penhoradamente pela paciência que tiveram de ouvir este meu clipe, provavelmente cheio de falhas técnicas. Muito obrigado.